malandramente. A menina O sei. Led Zeppelin tá gravando. Olá, eu sou a Carly. Eu sou o Sam. E esse é mais um iCarly. Não. Eu sou o Felipe Rocha. Eu sou o Carlos Neves. E a gente vai falar sobre a agricultura colonial brasileira. A agricultura colonial brasileira, ela se iniciou na região nordeste do Brasil, no século XIX. Tudo isso deu início quando foi implantado as capitanias hereditárias aqui no Brasil, que eram terras dadas aos senhores de engenho que passavam dos seus pais para os seus filhos, por isso o nome hereditárias. E essa também foi a melhor época do cultivo da cana-de-açúcar, pois eles tentaram plantar lá em Portugal, em algumas ilhas, mas não deu certo porque o solo não era apropriado. E eles viram que o solo aqui no Nordeste que era apropriado, que o Nordeste não Apropriado. Então, a economia açucareira, ela começou no final do século XVII, que indica 528 engenhos da colônia. Tinha uma produção anual de 37 mil caixas, e cada caixa dessa tinha 35 arrobas de açúcar. Rapidinho interrompendo, querendo interromper, lembrando que arroba significa unidade de massa, equivalente a mais ou menos 14 quilos. Só que Portugal era muito esperta, pois dessas 37 mil caixas ela só consumia 3 mil. E o resto ela vendia para a Europa e ganhava bastante dinheiro. Pois é, com esse grande lucro de Portugal, comercializando com os senhores dos engenhos da coroa, acaba quando os holandeses começam a produzir açúcar nas Antilhas, na metade do século XVII. Como tinha muita produção de açúcar, o preço do açúcar tende a diminuir. E agora a gente vai falar um pouquinho do tabaco. O tabaco ele começou a ser produzido principalmente aqui na Bahia, na cidade de Salvador. As principais lavouras de tabaco foram criadas para o cultivo pessoal. Você Estudou. Após isso, foi muito procurado o tabaco, muitas pessoas queriam comprá-lo e como havia muito consumo lá na Europa, os produtores eram muito espertos, eles aproveitaram esse lucro aqui no Brasil. A partir do século XVIII, com a mineração e o início das plantações de café em alto, a partir daí começou a popularidade da produção de vegetais. Na passagem do século XVII para o XVIII, no centro-sul do Brasil, tinha muita quantidade de ouro. Por isso, abriu os olhos da coroa portuguesa, que voltou todas as suas atenções para as terras brasileiras. Isso foi bem no estado de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, e chamou a atenção de muitos imigrantes. Já a cafeicultura, ela só se... Não tá mais gravando não quer mais gravar não. Já a cafeicultura, ela se desenvolveu mesmo a partir do século XIX, quando eles começaram a cultivá-la no sudeste do Brasil. Mas ela foi trazida aqui no século XVIII por Francisco de Melo Palheta, um cara que contrabandeou o café da Guiana Francesa. Olha o celular paraguai que a gente comprou. Mas tudo bem, deixa eu continuar. E o café foi começado a produzir no Nordeste, mas não tinha solo muito adequado, por isso ele foi para o Sudeste, onde tinha um melhor solo para esse cultivo. Já o cultivo do café, durante todo o século XIX, deu muita fartura e influiu bastante para a influência do país, que já estava em queda por sinal. A partir daí, o país necessitou de diversificação de economia, que estava entre outras atividades, já a estreante indústria. Foi assim que a cultura do algodão ganhou mais expressão na indústria. O algodão era usado para fazer as vestimentas dos escravos. E esse ziquinho, playboyzinho, não usava, queria pegar os tecidos na Europa. Muito obrigado pela atenção. É assim até hoje, né? Olá galerinha, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Somos a turma Primeiro Onda H, Salvador, Bahia, Brasil. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o seu like ajudando a gente. Valeu! Fui!